Fala aí, pessoal, beleza? Pessoal, vamos começar mais uma aula aqui. E o objetivo dessa aula aqui hoje é a gente conseguir fazer um WP do zero. Então, eu vou explicar o que é um WP, para que ele serve, qual que é a estrutura dele comum, né? Qual que é o comum que a gente vê por aí nas auditorias. E como que faz para a gente criar um do zero, para a gente explicar cada conceito, né? Claro, ir aplicando as nossas facilidades aqui do Excel, para a gente poder trazer isso daí para o nosso dia a dia quando a gente for um trainee, ou para quem já é, a gente já conseguir já aplicar já no dia de hoje, beleza? Então vamos começar. Bom, a gente está aqui começar um WP aqui do zero. Eu deixei aqui algumas informações para a gente já ir falando. Então, essa daqui vai ser a nossa aula, tá certo? Aqui uma introdução. O que é? Cara, o WP, ele chama Work Paper, que se você for pesquisar em portais de auditoria tal, ele chama o papel de trabalho de um auditor, né? Papel de trabalho, Work Paper. E o que ele é? Ele é todo o trabalho que a gente faz na auditoria, principalmente na externa, ele tem um WP, ele tem um registro do que você fez para validar aquela informação. Então, por exemplo, eu quero validar que a informação que o cliente está me passando, que ele tem no banco, é real. Então, a gente faz alguns procedimentos, registra isso num WP, geralmente é no Excel, pode ser um memorando no Word, pode ser até mesmo um PDF, pode ser qualquer tipo, pode ser um e-mail, pode ser qualquer tipo de documento que a gente consiga comprovar, né, que aquela informação é fidedigna, tá certo? Então, nós, como os trainees, a gente, nos primeiros momentos, a gente faz memorandos em Word e trabalha com WPs em Excel, alguns documentos em PDF, por exemplo, notas fiscais, algumas informações que o cliente passa, políticas, e assim por diante, tá certo? Então, dei aqui, né, o que é um WP. Então, é o papel de trabalho, é o registro, né, que a gente faz. Para que ele serve? Bom, ele serve para registrar tudo que o auditor faz, ele serve para auxiliar na revisão do auditor experiente. Então, se você é um trainee, vai ser um sênior, se você é um sênior, vai ser um gerente, e assim sucessivamente. E nesse caso, o WP também serve para a gente atender às normas de auditoria que a gente é solicitado. Ele é regrado pela CVM, então ele vai ter essa questão aí do órgão revisor, né? Tudo bem. Então a gente vai trazer os nossos testes aqui para dentro do Excel, para que a gente possa registrar nossos trabalhos e realmente, de fato, validar a informação contábil do cliente. Beleza? Então, qual que é a estrutura comum de WP? A gente começa pelo cabeçalho, certo? Então, aqui no cabeçalho, qual é a informação que geralmente tem? Tem a data, né? A data base. Pode ser que tenha a data da execução, data da execução. Geralmente tem o preparador, né? Quem que tá fazendo esse WP? Preparador. Deixa eu pensar aqui, o que mais que tem? Tem o WP que a gente está se propondo a fazer, né? Então, geralmente tem o título do WP. Título do WP. E que mais? Ele pode trazer a informação se está em valores 1.000, né? Então, se está em reais 1.000. O que é? Que ele vai demonstrar o valor comum, o valor que está registrado no contábil dividido por 1.000. Por que a gente faz isso? Porque a auditoria externa, principalmente, ela valida os números com base na sua relevância. Então, se uma empresa ela é um supermercado, por exemplo, natural que o valor dela de receita seja um valor muito alto, o valor dela de compra seja muito alto. Então, esses valores são extremamente relevantes e extremamente altos, né? Então, para facilitar o entendimento do auditor, principalmente também do revisor, esse número pode ser apresentado dividido por 1.000,
e aí a gente valida se tem uma distorção relevante, se não tem, tá certo? Então isso aqui é para facilitar a leitura do WP. E geralmente ele tem alguma coisa, então, sei lá, talvez tab 1, pode ser também P1, N coisas aqui. O que seria esse tab 1, esse P1? Seria a referência daquela tabela. Então, por exemplo, vamos supor que aqui a gente está falando aqui que seria a introdução. Então aqui eu vou colocar i.1, por exemplo, ou somente intro, tá certo? Então aqui nesse caso, essa referência da onde que está a informação seria na aba intro. Então aqui geralmente é o nome da tabela, beleza? Para que serve isso? Bom, se eu sou revisor ou você mesmo, trainee, pegou esse WP aqui do ano anterior e fala assim, putz, eu testei aqui essa informação tal e eu estou falando que está na tabela 1. Aí você vai na tabela 1, geralmente a gente não coloca a célula, mas a gente deixa lá a coisa estruturada dessa forma que a gente está falando, então a pessoa consegue se situar, entender onde estão as informações dentro do seu WP e como que elas foram testadas, tá certo? Então, beleza, dito isso, geralmente a gente quando vai colocar essa informação, a gente coloca em azul. Qualquer azul? Não, por incrível que pareça, a gente tem um azul mais comum. É para todas as auditorias? Não, tem auditoria que vai deixar de fato da mesma cor e tal. Estou falando da forma que eu conheço, que se você fizer não vai estar errado, tá certo? Então aqui vou deixar nesse azul, nesse terceiro azul da segunda linha aqui, de trás para frente. E aí, beleza, ele deixa essa informação. Porque quando a pessoa lá olha, ela já sabe que está referenciando para alguma informação, tá certo? Então, beleza. Aí aqui depois a gente traz o objetivo. Geralmente o objetivo do WP, o que é? Se você está testando caixa equivalentes de caixa, é para você testar alguma assertion. O que a assertion é? Ela é como se fosse um direcionador para qual risco você está querendo testar. Como, por exemplo, a gente tem um estoque, eu tenho 10 unidades do estoque, e aí eu olho do físico e falo assim, puta, eu tenho 10 unidades. E aí eu vejo no contábil para ver se realmente essas 10 unidades foram registradas. Então isso seria integridade. O contrário seria existência. Então eu olho para o contábil e falo assim, lá tem 10 unidades falando. Chego lá no estoque físico e verifico, e aí eu validaria, né, por meio desses testes, a existência e no outro caso a integridade. Beleza? Mas tem mais assertions, tem mais riscos. Por exemplo, eu posso ter um risco de classificação na DF, que é o que? A demonstração financeira. Então eu posso estar lá demonstrando uma receita de produtos na linha incorreta, que na verdade poderia ser outras receitas, dependendo da forma que o cliente contabilizar. Vamos supor que ele vendeu um imobilizado, que não é o core dele, e aí ele realmente faz essa venda e coloca lá nas receitas operacionais dele. Então tá errado, tem um risco aí, tem um erro aí de classificação, tá certo? Tem mais riscos aí, beleza? A gente pode fazer uma aula só disso, de assertions e riscos. Mas beleza, vamos dar sequência. Então aqui o objetivo, então na verdade o objetivo é validar um risco, aí eu vou colocar entre parênteses assertion. Então qual o risco, né, que a gente está falando, através do teste a teste pode ser substantivo ou de controle, geralmente é substantivo, dificilmente você vai testar uma rúbrica que tem risco somente no teste de controle, tá certo? E aí você vai validar, ou seja, o que seria um objetivo falando? Poderia ser, realizar procedimentos de auditoria para o saldo de caixa equivalentes, atentando-se para a existência dos saldos, atentando-se para a integridade dos saldos, atentando-se para a classificação dos saldos, ou seja, se não tem nenhuma aplicação financeira de longo prazo classificada no curto prazo, poderia ser também, né? E beleza. Então aqui validar um risco, né? Então tá certo. Procedimentos. Quais procedimentos a gente vai fazer? Bom, a gente pode colocar obter, se você ainda não está fazendo WP, vamos supor que você está planejando esse WP, obter todos os extratos contábeis do cliente para a validação dos saldos bancários. Aí você vai lá, vê que tem lá 1 milhão registrado no cliente, ele te dá 10 extratos, cada um de 100 mil, e aí você bate 1 milhão,
fechou o teste para esse risco, é isso aí, beleza? Então, aqui os procedimentos, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, seria solicitar extratos bancários de todos os bancos para o cliente, referentes à database XPTO. Pessoal, XPTO, para quem não conhece o termo, é um termo generalista, né? Então, XPTO é qualquer coisa. Beleza? Qualquer database aqui no caso. Então, solicitei lá os extratos, aí o que eu vou fazer depois, nesses procedimentos? Posso colocar aqui um step 2 aqui, né? Confrontar, né, o saldo contábil de caixa e equivalentes versus, né, extratos bancários, por exemplo. Beleza? Aí aqui poderia ser deixa eu pensar. Poderia ser questionar, poderia ser, na verdade, inspecionar quaisquer diferenças acima da AMPT ou CTT, que seria o que? Diferença mínima aceitável. Eric, eu não sei o que é MPT, não sei o que é CTT. Pessoal, a gente é o que? Na auditoria a gente calcula uma materialidade, calcula uma performance materiality e a gente calcula o CTT ou a MPT, que seria aquela diferença mínima. Menos do que aquilo eu não vou olhar. Vou tentar trazer para um exemplo do dia a dia. Você tem as suas despesas do mês. Você consegue gastar até R$1.000 com seu salário. E do seu salário, você fala assim, olha, tudo que for acima de R$100, eu quero entender 100%. Tudo que for de 10 a R$100, eu quero entender, quero só saber do que se trata. E tudo que for abaixo de R$10, eu não quero nem saber. Ou seja, aquilo ali para mim não é um risco, não é aquilo que vai ferrar o meu mês se eu deixar de olhar aquilo que for a menos de R$10. É mais ou menos essa analogia, beleza? Então, aí aqui a gente vem em notas gerais. Isso daqui geralmente no OWP é opcional. Opcional por quê? Se eu tiver uma nota geral aqui, pode ser o seguinte, eu posso explicar que, assim, olha, nessa nota geral eu vou explicar que, não sei, deixa eu pensar, que eu posso explicar aqui de todas as filiais serão testadas neste WP, exceto a filial XPTO1, devido à natureza desta ser diferente das demais e possuir outro risco. Eric, mas da onde você tirou essa ideia? Vamos supor que eu tenho várias filiais e dentro delas eu tenho, vamos supor, 5 filiais e uma delas, ela é muito distante, eu uso vamos pensar em estoque. Eu tenho 5 filiais, uma delas eu tenho um estoque de terceiros, tá certo? Então, 4 delas eu controlo o estoque eu mesmo no meu CD ou dentro das próprias lojas. E uma delas eu tenho ela no estoque terceiros porque ela é pequenininha e ela é distante. Eu não preciso ter o CD, não preciso usar a minha estrutura. O risco dela é diferente. Então eu testaria essa filial se ela fosse relevante de outra forma, né? Então se ela não fosse relevante, aqui ela poderia possuir outro risco ou ela poderia não possuir risco nenhum. Então ela poderia ser outro risco ou um risco zero aqui, por exemplo, risco zero.
e aí ela não estaria no escopo, tá certo? Então, para fins, por exemplo, de consolidação, ela poderia estar. Então, vamos supor que para eu construir o meu saldo da DF, ela precisa estar lá. Só que necessariamente eu não testei ela. Por quê? Porque talvez aquela filial inteira não é material para auditoria e ela acaba não sendo testada e ela só vai ser cruzada nas DFs. E tudo bem, beleza? Aí aqui a gente vai direto para o teste. Ah, o que seria o teste? No caso do exemplo que eu dei, seria o caixas equivalentes, onde a gente vai pegar os extratos bancários, ou seja, uma informação extracontábil, uma informação financeira, e a gente vai cruzar com a informação que subiu para a contabilidade. Então foi lá o contador e falou, ele fez todas as movimentações do mês, chegou no final do mês, tem R$ 10 na conta. E aí a gente valida com o extrato bancário, R$ 10 na conta, beleza? Tem outras formas de testar? Tem, pessoal. Depende do risco. Depende do risco. Mas não se preocupem com isso agora. Quem vai pensar nisso daí vai ser o seu sênior. Ele vai planejar o teste com base no risco. Então ele vai falar assim, para essa rúbrica, por exemplo, de caixa equivalentes, nesse cliente em específico, ela é uma rúbrica que a parte de bancos é uma conta que é uma rúbrica que o trainee consegue testar, uma rúbrica simples, mas a parte de empréstimos não. Ou senão a parte de operações de hedge, poderia ter uma linha lá disso. Então, são conceitos complexos que geralmente não são passados ao trainee, tá certo? Mas pode acontecer? Pode acontecer. Mas com certeza você vai ter um suporte ali que você consegue tirar dúvidas tanto com o sênior, ele com o gerente. Então, a auditoria proporciona você ter também esse guide, essa fonte de consulta aí em loco, beleza? Então, passamos aqui pelo teste, então o teste aqui tá ok, explicado, tá certo? Aí a gente conclui, né? Então a gente fala assim, com base nos procedimentos que a gente realizou, não identificamos nenhum fator que excede a nossa CTT ou a nossa MPT, ou que traga riscos de distorções materiais, ou seja, a gente fez um recálculo e esse recálculo deu dentro dos nossos parâmetros calculados, então a gente não acredita que tenha possibilidade de distorções materiais naquela rúbrica, beleza? Ou naquela conta contábil testada, beleza? Aí, então, não encontramos risco, né, com base nos nossos procedimentos realizados, tá? Para a rúbrica de, sei lá, salários a pagar para a database XPTO, portanto, concluímos que os procedimentos efetuados foram satisfatórios, né? Então, pode ser dessa forma, né? Então, beleza, passamos pela conclusão. E o que seriam essas notas explicativas e tick marks? Vamos supor que dentro do meu extrato bancário tenha uma diferença, né? E aí o cliente fala assim para você, Eric, sabe o que é um cheque que não entrou? Eu ainda vendo em cheque, é um cheque que não entrou. E aquele valor talvez seja imaterial, mas ele precisa de uma explicação. Então você pega o cheque, olha, valida a informação e aí você faz uma nota explicativa. Então você falaria, por exemplo, a gente fez um teste, então aqui vai ter valor contábil, 10. Valor extrato, 9. Aí você vai ter aqui um valor cheque, por exemplo, valor cheque. Aí você vai ter 1. E aí esse cheque aqui, você vai colocar aqui um Azinho, vamos dizer assim, um A. E aí você vai referenciar esse A aqui para as notas explicativas, tá certo? Dá um igualzinho aqui A. Vai deixar os dois em vermelho para o sênior saber que você está referenciando essa informação, puxando essa informação da outra. Então, ele vai olhar aqui, ele vai saber de onde que trata, né? Ele vai dar um Ctrl colchetes fechado, ele vai falar, putz, a informação está aqui, né? Então, ali você vai falar assim, obtivemos o cheque de número XPTO com o cliente, com o senhor, né? Senhor cliente da Silva. E concluímos
que a diferença está explicada com base na documentação suporte. Beleza? Então aqui validei que esse 1, ele realmente me trouxe a informação, trouxe uma venda que consta esse cheque, trouxe o próprio cheque que ainda não caiu, ele trouxe alguma informação do banco diretamente, tá certo? E aí a gente valida, beleza? Então aqui seria a nota explicativa. Eric, por que você colocou tick mark aqui? O que é? É a mesma coisa, só que a diferença é que tem empresas que elas vão criar uma tabzinha aqui e vai dar o nome aqui, tick mark. E aí, para não poluir o WP, ela traz essa informação direto aqui, tá certo? Então ela vai trazer aqui essa informação, vai trazer aqui tick marks, e aí ela vai colocar assim, preparador, Eric Pedrosa, beleza? Que a gente vai colocar uma borda, vai tirar aqui a linha de grade, vai deixar aqui mais maiorzinho, vai fazer com que isso aqui caiba na linha inteira, e esse aqui também a gente vai dar uma borda para ele fazer sentido. Beleza? Ficaria mais ou menos assim. Beleza? Então, essa é a finalidade do tick mark, é você ter realmente de fato a explicação da onde que você tirou aquela informação e como que isso funciona, né? Como que da onde você tirou, como que você validou, qual foi o teste adicional que você precisou fazer para validar aquela informação que não está cruzando com o contábil, e é isso, beleza? Bom, pessoal, para a introdução de como fazer no WP, eu acho que está ok, vocês entenderam para que serve, quais são, qual é o objetivo, né, do WP, para que serve, né? Qual é a estrutura comum do WP, beleza? Vou deixar aqui na tela aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó, para a gente ver. Esse aqui é a carinha do WP, então ele vai ter a lead aqui, que é a parte das contas contábeis e as rúbricas, né? Aqui é um resumo do que eu vou fazer para essas rúbricas, tá certo? Aqui é um dos testes, então esse teste aqui parece muito com o teste que eu falei do caixas equivalentes. Aqui a diferença é que em vez de pegar um extrato, eu vou pegar uma guia. Então eu peguei aqui uma guia do imposto, e aí eu cruzei com o valor que foi contabilizado e cheguei numa diferença abaixo do meu CTT, por exemplo, beleza? E aqui eu tenho, por exemplo, aqui um outro teste para a rúbrica de provisões, e aí eu pego um funcionário, então esse teste aqui foi feito por meio de amostra, tá certo? E aí eu consigo recalcular com base nos documentos de RH dele, se realmente foi calculado corretamente a provisão do IR, a provisão de INSS, aliás, foi calculada a provisão do IR, não, o valor do IR, o valor do INSS e, consequentemente, os valores de provisão de férias e de 13º, beleza? Então, isso aqui dá para fazer bem tranquilo. Quer uma dica de como fazer isso daqui? Por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, recalcula a sua folha de pagamento, né? Então, se você fosse uma empresa hoje e você fosse seu único funcionário, você ia pegar a sua folha, né? Vamos supor que você tenha um funcionário que calculou essa folha de pagamento sua. E aí você pega ela e recalcula. Então, você vai conseguir ver se o INSS está certo, se o IR está certo, se a provisão não, porque é uma informação contábil, você não vai ter isso daí da sua própria empresa. Mas você conseguiria calcular de fato se os impostos estão ok, ou se os descontos estão ok, ou se a média de hora extra tá ok, beleza? E aqui, alguns tick marks aqui, para vocês verem como que é ele na cara real mesmo, né? E aqui os principais pontos de revisão, geralmente eu gosto de deixar no WP aqui descritos os principais pontos de revisão, ou se não os erros do ano anterior, né? Geralmente eles vêm descritos na CCI,
tem muito cliente que chama, muita auditoria que chama de CCI, mas nada mais é do que a carta de comunicação interna, ou seja, todos os erros que a gente encontrou no cliente no ano anterior, elas vão estar nessa carta compilados, e aí você consegue pegar os da sua área ali para dar uma revisada, ver se eles realmente corrigiram os problemas do ano anterior com relação à rúbrica que você está testando. Beleza? Só para finalizar, depois que você testa todas essas informações, você valida, é importantíssimo, você valida que esses saldos contábeis, você valida que eles vão estar na DF, beleza? Esse é um último passo, vamos dizer assim. A DF é o que? A demonstração financeira. Ou seja, o cliente compila todo o balancete, deixa lá em informações comparativas com a database do período anterior, e você, como você auditou toda aquela informação, você vai falar e falar assim, beleza, você falou que era 10 milhões de folha de pagamento, vamos ver se na DF você colocou 10 milhões. E é isso, pessoal. Beleza? Obrigadão pela aula de hoje. Abraço. Tchau, tchau.